Os discípulos estavam trancados, apavorados, estavam traumatizados com toda a tortura que Jesus havia passado. Mas pior do que tudo aquilo era o fato do mestre não estar mais ali. Eles não tinham para onde ir. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da crucificação, da nossa programação de Páscoa. É sábado, os discípulos estão de portas fechadas, trancados, com medo, apavorados, completamente sem esperança. Pior do que sentir toda aquela dor, eles não tinham mais o mestre, um lugar para onde eles sempre iam. Eles já estavam acostumados a recorrer a Jesus. Jesus era um lugar seguro deles, mas o mestre não estava mais ali. Eles não sabiam para onde ir. Só o Senhor era suficiente para eles. O que eles precisavam saber, o que você precisa saber, é que ainda não é o fim. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor se entregou naquela cruz por livre e espontânea vontade. O Senhor se ofereceu como oferta, como sacrifício, para o perdão e resgate das nossas vidas. Nós celebramos ao Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós louvamos o Teu nome porque com a morte do Senhor não foi o fim da humanidade. O Senhor guerreou com a morte, o Senhor confrontou a morte, o Senhor a enfrentou e ela não pôde prevalecer. Ainda não era o fim. Os discípulos podiam aguardar, podiam ter esperança, e por isso nós até hoje podemos ter esperança. Não é o fim. Pai, nós queremos Te dizer, não existe outro lugar para onde nós queremos correr. Não temos outro abrigo, não temos outro lugar de segurança. Só o Senhor é o nosso lugar de segurança. Para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, Tu és o nosso lugar seguro. Em nome de Jesus. Amém. Eis a vida, eis o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor, eis a vida, eis o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor, com Teu fôlego dentro em nós
você estiver, derrama o seu louvor, derrama a sua adoração, com fôlego de vida que só o Senhor dá. Levante suas mãos, toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor, toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor, toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor, toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande, 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 com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Grande Senhor, grande Senhor, declaramos sua grandeza. Grande Senhor, Ele é grande. Grande Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Tudo pra ti, Jesus, toda adoração é pra ti, toda adoração é pra ti. Derramamos nosso louvor.
que a gente vai fazer agora, Pedro? Pedro? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Nós não deveríamos ter corrido. Nós prometemos a Ele. Eu não sei o que aconteceu comigo. Depois de tudo que Ele fez por nós. Chega. Então é isso? Está tudo acabado? Ah, se eu tivesse com Ele. Eu já disse chega. E vocês não sabem o que aconteceu ontem. O que houve, Pedro? Ontem, onde fomos, onde Exu estava, eu senti medo. Eu tive medo de morrer. Eu não fiz nada, eu poderia ter feito alguma coisa. Ele olhou para mim. Ele olhou no fundo dos meus olhos. Ele viu no fundo da minha alma. Ele sabe que eu o neguei. Pedro, não foi só você que sentiu medo naquela noite. Tá, mas pra onde a gente vai agora? Pra onde vamos? Pra onde a gente vai? E Exu não tá aqui. Olha pra gente. Não sabemos fazer nada. Somos apenas pescadores frustrados. A única saída para nós é pescar, é voltar para o mar. Isso vai acabar assim. Deve existir uma saída. Ele é o Messias. Isso não pode ser o fim. É, não pode ser o fim. Maria, o que é isso? O que mais seria, Pedro? Especiarias, é claro, né? A gente precisa deixar tudo pronto. Mas pra que isso agora? Pedro, ainda há uma promessa. Não se perca. Qual o significado do sábado? O que é viver esse sábado? O sábado, para aqueles discípulos,
para os seus seguidores, para os seguidores de Jesus, e talvez para alguns, nos tempos de hoje, ainda, o sábado significava o luto. O sábado significa o dia do medo, o dia da desesperança, sabe? O dia onde nós nos trancamos, onde nós não sabemos para onde ir, onde ficamos com medos, abatidos e frustrados. Quem já viveu o episódio de um luto, da perda de alguém que se ama, de alguém que você deseja estar perto, de alguém que você colocou a sua esperança nela, sabe o que significa o dia de sábado. Sabe o que significa o dia seguinte. O sábado era o dia seguinte. Era o dia seguinte após a morte do seu Cristo. Após a morte daquele que eles haviam largado tudo para seguir. Esse era o significado do sábado. Sabe? Dia em que temos os nossos pensamentos. Esse dia seguinte é o dia que temos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos bombardeados por lembranças. Lembranças dolorosas, lembranças alegres, mas bombardeado por lembranças, sentimentos com medo, sentimentos de não saber o que vai fazer. Esse é o dia de sábado, esse é o significado do dia seguinte, sabe? Sentimentos de dor, sentimentos do que poderia ser, sentimentos daquilo que foi. É o dia do si. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, como se qualquer situação de tragédia, medo ou que pareça ser algo ruim, possa ser um fator surpresa na agenda de Deus. Aquilo que vivemos hoje não é diferente daquilo que aqueles discípulos viveram naquele sábado. A morte e crucificação de Cristo não foi um fator surpresa na agenda de Deus. Mas eles não haviam entendido isso. E eu quero convidar você que está aqui conosco, conectados, a habitarmos nesse dia seguinte sobre uma nova perspectiva. Eu quero convidar você a habitar, a olhar, a colocar os seus olhos, o seu foco sobre a perspectiva de Deus acerca do que era esse sábado, do que realmente precisa habitar no nosso coração. Todo mundo tem um dia de sábado, todo mundo tem um dia seguinte. E eu queria falar para você de que a morte não é um caminho de sofrimento. A morte não é um caminho de sofrimento. A morte é o caminho da redenção. A morte, preste atenção no que eu estou dizendo para você, é o caminho da redenção. É o caminho da transformação, é o caminho da mudança, é o caminho da nova oportunidade. Esse é o caminho da morte. A morte, ela nos chega de forma agressiva, quase que não aceitável por nós. Sabe por quê? Porque o nosso DNA não foi feito para ela. O nosso DNA não foi feito para morrer. O nosso DNA estava a vida eterna. Mas por amor, nos foi dado a morte. Por amor, nos foi dado esse caminho, o caminho da redenção. É preciso morrer. É preciso morrer, é preciso entender esse processo de morte e crucificação sobre a perspectiva de Deus. Sabe? Se não houver a morte do óvulo, do espermatozoide, não nasce o bebê. Se não houver a morte do jovem universitário, não nasce o profissional de excelência. Se não houver a morte do menino descompromissado, não vai nascer o adulto comprometido. Se não houver a morte da velha natureza, não nasce a nova natureza em nós. Se não tivesse acontecido a morte de Cristo naquela cruz, não teríamos condições de experimentar, de nascer em nós a nova vida por meio dele. A morte é o caminho da redenção.
A morte é o caminho da redenção. Logo, eu quero dizer para você que todo início de uma nova vida vem seguido de um processo de morte. O que precisa morrer em você? O que é preciso você matar nessa noite, crucificar com Cristo, para que o novo de Deus nasça na sua vida, para que o novo de Deus surpreenda você. Mude a lente com que você tem enxergado, mude o foco. E eu queria falar sobre esse foco. Eu queria falar que tudo depende da perspectiva, de onde nós colocamos os nossos olhos. Tudo depende de como nós enxergamos e absorvemos a palavra de Deus. E eu queria ler com você agora o texto de Mateus 16. Mateus 16, do versículo 21 ao 25. E ele diz assim: daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém. E ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que o Senhor não permita isso. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a verdadeira vida. Você entende isso que nós lemos aqui agora? Você entende isso? Através da morte nos é oferecido vida. A morte torna-se um processo de sofrimento. Sabe quando, queridos? Quando nós olhamos a perspectiva da morte como os discípulos olharam. Quando colocamos toda a nossa expectativa em dor, quando nos alimentamos da dor provocada por processos, passamos a viver situações de sofrimento. Passamos a se alimentar do sofrimento que nós mesmos causamos. Sabe quando isso muda? Quando muda a perspectiva? Quando mudamos a direção do nosso olhar. Bem, Jesus diz: eu serei morto, mas no terceiro dia serei ressuscitado. Eu ressurgirei. Eles só ficaram com a primeira parte. Eles só lembravam-se daquilo que Jesus havia dito: eu serei morto. Mas eles esqueceram da melhor parte. Não foi um ponto final. Ele não disse: eu serei morto e ponto. Não, existiu uma vírgula na história. Sempre vai existir uma vírgula na nossa história. Não existe ponto final onde Deus não colocou. Ele disse: eu vou ressurgir. Eu vou ressurgir. Damos ênfase demasiada ao processo da dor. Damos ênfase demasiada ao processo que não é o mais importante. Iremos passar quanto tempo nos alimentando desse processo de dor, vivendo em sofrimento, no qual lugar é esse que Deus não nos chamou para habitar? Deus não nos chamou para habitar nesse lugar de sofrimento. Sabe? Sofrimento nos impossibilita de experimentarmos a vida de Deus. E não estou falando somente de uma vida eterna, que qual nós almejamos essa vida eterna, é óbvio. Fazemos o que fazemos, declaramos o que declaramos, entregamos a nossa vida porque almejamos a vida eterna. É fato isso. Mas não é só de vida eterna. Existe uma vida plena aqui, que podemos desfrutar aqui, independente da situação, independente da adversidade no qual você e eu estamos envolvidos. Existe uma pandemia, eu sei. Existem pessoas quebradas, falidas, eu sei. Existem pessoas que perderam, enterraram seus entes queridos, eu sei. Eu sei que temos vivido um tempo de dor. Mas entenda que o processo de dor que vivemos para que sejamos impulsionados em fé. Tudo depende
depende da ótica pelo qual enxergamos o processo da dor. A morte era um processo de dor para aqueles discípulos naquele tempo. Nós temos que desfrutar de uma vida plena. O Senhor nos oferece uma vida plena nele. Plenitude de vida para esse tempo, sabe? Temos vivido debaixo, muito abaixo, na verdade, da expectativa que Deus tem para a nossa vida, porque temos escolhido enterrar nossa esperança em um buraco de sofrimento. Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Você tem ouvido tanta coisa desde ontem. Você ainda vai ouvir mais coisas amanhã. Mas não importa o que você vai ouvir, se você não decidir tornar isso em realidade de vida. Colocar isso em prática. Isso é exercício. Nós precisamos fazer isso. Nós necessitamos fazer isso. Se quisermos experimentar a plenitude de vida que o Senhor tem para nós, os seus filhos, os que creem de que a morte não é o fim, de que a dor não limita o processo de Deus em nossa vida, não limita o superabundar da presença dele. Os processos de dores que somos submetidos nos vêm para desenvolver em nós maturidade, crescimento e preparo. Enxergue o seu processo de dor e sofrimento como um amor e cuidado de Deus, para que você possa desenvolver maturidade nele, crescimento nele e ser impulsionado por ele. Entenda isso. Tentar fugir desse processo é multiplicar o sofrimento e atrapalhar o trato de Deus na nossa vida. É atrapalhar o que Deus quer fazer em nós. Nós adiamos, tentando fugir da realidade em que nós temos que passar. É o processo da transformação. Ele passa pelo caminho da dor, ele passa pelo caminho da morte. Algo em nós sempre vai precisar morrer, sabe? Nós temos que ter cuidado para que, mesmo sendo discípulos de Cristo, não venhamos dar margens às mentiras que o diabo tem apresentado como verdade. Esse mesmo texto que nós lemos em Mateus 16, um pouquinho antes, existe uma conversa de Jesus com os discípulos. E nessa conversa Jesus pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos respondem: Senhor, alguns dizem que você é Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Ele: tudo bem, não me importa o que as pessoas dizem, mas e tu? Quem você diz que eu sou? E Pedro responde rapidamente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde a Pedro: Pedro, a verdade é que não foi carne nem sangue que te revelaste isso. Sabe, Pedro, o que você está falando agora não vem de padrões humanos, não vem de um coração humano, mas foi o próprio Espírito. Meu Pai te revelou essa verdade. Eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele completa essa conversa dizendo: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, sobre essa afirmação, eu edificarei a minha igreja. Praticamente no mesmo diálogo onde Jesus fala para Pedro, aponta que ele estava sendo conduzido pelo Espírito a falar sobre a identidade do Cristo, o próprio Cristo diz: para trás de mim, Satanás. Ele não deixou de ser discípulo no diálogo seguinte. Nós temos que ter cuidado para que, mesmo sendo discípulos, mesmo andando com Cristo, mesmo tendo o cheiro dele, tendo semelhança dele, não sejamos pedra de tropeço, porque temos dado ouvidos a Satanás. As mentiras que o diabo produz na sua mente, tentando te paralisar, tentando impedir a obra de Deus, porque o Cristo morrer fazia parte do processo de redenção do Senhor para a humanidade. Sabe quando isso acontece? O Cristo responde: quando pensamos como homem e não como Deus, e não olhamos para a essência de Deus no processo no qual estamos envolvidos. Não existe a possibilidade de Deus perder o controle de alguma coisa. Não existe a possibilidade de você estar solto, vagando por aí,
sem rumo, se você está em Cristo. Se você crê no Filho de Deus, na morte redentiva, mas muito mais do que na morte, na ressurreição do Filho. Vamos mudar a nossa expectativa, vamos mudar o foco. O foco não está no que Jesus tinha dito que iria morrer, mas o foco estava que ele ressurgiria, de que ele voltaria da vida, e não só voltaria à vida, mas deixaria um outro que tem a mesma essência que a dele. Não nos deixaria só. Nós não seremos órfãos, nunca seremos órfãos. Não existe a possibilidade dele. Não mude o seu processo de encarar a morte. Veja a morte como a possibilidade de vida. Sabe? Não permita que a sua vida seja um eterno sábado de medo e desesperança. Não permita. Nós não podemos ficar presos no sábado. Não podemos ficar presos. Tenha em sua mente a perspectiva da ressurreição da vida. Não permita que você fique aprisionado, trancado dentro de casa, com as paredes fechadas, com medo das possibilidades que a sua mente produziu e que o diabo colocou sobre você, está te mantendo aprisionado. Isso não é a verdade que Cristo tem para nós. Isso não é a verdade daqueles que são chamados filhos de Deus. Não é a verdade. Sempre haverá esperança para nós nessa vida. Sempre haverá esperança. Ele disse que morreria. Eu sei, ele disse. Mas ele disse também que a morte não seria capaz de detê-lo. Você pode dar um glória a Deus na sua casa? Ele disse que morreria, mas ele afirmou que a morte não poderia detê-lo, que ao terceiro dia ele ressurgiria dos mortos. Ele disse também que no mundo nós teríamos aflições, mas disse também que nós tínhamos que ter bom ânimo, porque se ele venceu o mundo e nós estamos nele, nós também venceremos com ele. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo agora. Eu só preciso te lembrar. Eu só estou aqui para te lembrar o que você já sabe. Existe esperança. Existe esperança. Ele venceu o mundo. E se estamos nele, venceremos também. A morte nada mais é do que viver a realidade daquilo que outrora é esperança. A esperança, querido, não é um sentimento. Para muitos podem ser. Para aqueles que creem, para aqueles que são chamados filhos de Deus, a morte não é um sentimento. A morte é uma pessoa. Ela é real. E essa pessoa se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. A morte nada mais é do que viver a realidade daquilo que se esperava. Hoje vivemos em esperança, ou seja, a espera de desfrutarmos de uma presença eterna com Ele. Hoje vivemos a esperança. Chegará um dia que a esperança não será mais necessária. Ela se tornará realidade. Desfrutaremos eternamente da presença de Jesus Cristo, do Filho de Deus. Desfrutaremos eternamente de um gozo eterno, de alegria, onde no lugar onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá sofrimento. Eu quero convidar você a mudar a sua perspectiva. Mude sua perspectiva. Não tranque. Não se tranque em casa no seu medo. A palavra diz que nós devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E só existe uma forma de experimentarmos a esperança que o mundo não tem: Jesus Cristo. E se nós hoje, como igreja, esquecermos da esperança que é o Cristo, o que resta para o mundo? Porque o mundo tem olhado para nós enquanto igreja. Ela tem buscado em nós a resposta da esperança daquilo que elas não conseguem mais achar. O dinheiro que eles possam ter não traz a esperança. Hoje não mais, né? Hoje não mais. Se algum dia ele teve, hoje não tem mais essa possibilidade, porque está tudo em crise. Sabe? O carro, a família, nada mais é seguro. Se algum dia foi para eles, não tem mais essa possibilidade. Vivemos eternamente com uma inconstância. Só existe uma esperança: aquele que morreu e ressurgiu para que pudéssemos desfrutar de uma vida plena, para que pudéssemos desfrutar de uma vida eterna, para que pudéssemos desfrutar com Ele tudo que o Senhor já preparou para nós antes da fundação do mundo. Nós somos a esperança do mundo. Nós somos aqueles que podemos oferecer a esperança.
que é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem, aquilo que esperamos hoje tornar-se-á realidade para os que creem. A ressurreição é real. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Eu só estou aqui nessa noite para trazer essa palavra de esperança para você. Eu tenho vivido sobre ela nos últimos dias. Eu tenho vivido sobre essa palavra de esperança. E ela que tem me mantido em pé. É ela que tem me libertado de medos. É ela que tem me libertado de algumas dores, de um processo de sofrimento. É essa palavra de esperança. É a verdade do Cristo ressurreto, do Cristo que venceu a morte, do Cristo que não pode ser detido por ninguém, do Cristo imatável, imorrível. É sobre essa esperança que eu tenho vivido, e eu convido você a viver junto comigo. Ainda não é o fim. Sempre, preste atenção no que eu vou dizer para você, sempre haverá um domingo da ressurreição e da vida após um sábado de extrema dor. Sempre haverá um domingo de ressurreição e vida após um sábado de extrema dor. Deus sabe da nossa humanidade. Deus sabe que nós sentimos dores. Deus sabe das nossas fragilidades, dos nossos dias de choro. Deus sabe dos nossos dias de medo. Deus sabe dos nossos dias onde colocamos a dúvida na nossa mente, no nosso coração. Deus sabe. Ele sabe, Ele respeita, mas Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. Não desista de você. Não desista de você. Não chute o balde. Não acredite na mentira implantada em você pelo diabo, de que é o fim, de que não tem mais jeito para a sua vida, de que não pode ser mudado, sabe? De que é o fim de todas as coisas, que não tem mais esperança. É mentira. É mentira. A verdade é de que Cristo nos promete vida plena. E nós precisamos lançar sobre Ele toda a nossa preocupação. Não carregue sobre os seus ombros julgos que você não pode, pesos que você não tem condições. Lance sobre Ele. Experimente jogar sobre Ele. Ele está aqui para isso. Ele está aqui para te ajudar, para te dar a mão e te fazer caminhar. Olhar para o domingo da ressurreição, para o domingo da vida. Amém? Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada irmão meu que está conectado conosco aqui nesse sábado. No sábado do luto para muitos, Senhor. Mas nós queremos transformar, tirar as nossas vestes de luto nessa noite e colocar em nós vestes de alegria, Senhor. Porque o nosso Cristo não permaneceu morto. O nosso Cristo não permaneceu na cruz. Ele vive por toda a eternidade. Com Ele viveremos, com Ele venceremos. Senhor, nós queremos pedir que o Teu poder vá além de um ambiente geográfico. Não importa se estamos aqui online, conectados, o Seu poder não pode ser limitado por nada nem por ninguém. E eu quero pedir que cada lar que tem experimentado desesperança, que tem sofrido, Senhor, com luto, com a perda, Senhor, possa experimentar da paz que excede todo entendimento. Que correntes sejam quebradas nessa noite, em nome de Jesus. Que eles possam olhar para a perspectiva da ressurreição, da vida de Cristo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que eles entendam a Tua promessa de vida, a Tua promessa de consolo, a Tua promessa de que não estaríamos só. Não importa a situação que estamos vivendo nesse país, no mundo, nesse momento, o Senhor não perde o controle. O Senhor não perde o controle, Senhor. Deus, entra na casa dos meus irmãos, Senhor. Faça um grande mover, um movimento de vida, Senhor. Senhor, que eles possam sentir o cheiro do Teu perfume, a Tua fragrância possa inundar os cômodos. Aqueles que estão no hospital agora, Senhor, experimente a Tua cura, experimente, Senhor, o Teu favor. Que o Senhor sopre fôlego sobre os seus pulmões. Aqueles casamentos, Senhor, que estão, Senhor, sendo desfeitos pela mentira, pelo engano, pela intolerância.
de Jesus. Faça de novo, Senhor. Traga a tua restauração, Senhor. Deus, aquele filho que tem ido para longe da presença do Pai, traga de novo para perto, Senhor. O seu sacrifício não foi em vão. O seu sacrifício não foi em vão. Ele é suficiente, Deus. Ele é suficiente para que tudo, Senhor, seja alinhado à tua vontade, para que tudo seja feito novamente, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, por favor. Aqueles que estão desesperados, Senhor, perdendo seus negócios com essa crise, Senhor, traga provisão sobre eles. Deus, traga provisão. Senhor, mande escape, Senhor, do lugar menos esperado, Senhor. Por favor, em nome de Jesus. Deus, a nossa perspectiva é de vida, não é de morte, Senhor. A nossa perspectiva é de ressurreição. A nossa perspectiva é de vida plena no Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós entregamos tudo que temos diante do Senhor. Aquele que, Senhor, não decidir morrer junto com o Senhor, não tem condições de ser seu discípulo. E nós matamos tudo aquilo, Senhor, que nos afasta da tua presença. Nós crucificamos nessa noite tudo aquilo que tem enchido a nossa mente de incredulidade, que tem nos afastado, que tem nos acovardado, Senhor, em nome de Jesus. Nós crucificamos junto com o Senhor para experimentarmos a vida do Senhor nessa hora. Queremos viver a vida plena que o Senhor tem para nós. Não queremos viver abaixo da expectativa que o Senhor tem para nós, Senhor. Por favor, Senhor, ouve a nossa oração nessa noite. Inclina os seus ouvidos para nós. Incline os seus ouvidos, Senhor, para a oração que fazemos nesse lugar. E, Senhor, derrama misericórdia e graças por nós. O Senhor é tudo que temos. O Senhor é tudo que possuímos, Senhor. O Senhor é tudo que temos. O Senhor é nossa torre forte, nosso lugar seguro, Senhor. Deus, por favor, mude a nossa lente. Mude a nossa lente. O caos está ao nosso redor, mas podemos desfrutar da paz que excede todo entendimento, apesar do caos. Podemos sim desfrutar da tua alegria. É uma alegria que não depende, Senhor, da situação que se é vivida. É uma alegria que o mundo desconhece. E nós queremos experimentar dessa alegria. Queremos viver a tua paz, Senhor, por favor. Por favor. Obrigado, Deus, porque a nossa esperança não terminou numa cruz. A nossa esperança não terminou num túmulo, Senhor. A nossa esperança, Senhor, continua no domingo. No domingo, quando o Senhor ressurgiu em vida e compartilha essa vida conosco, Senhor. Muito obrigada. Nós só queremos dizer que nós amamos o Senhor e que nós nos rendemos à tua vontade absoluta e soberana. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Esteja conosco aqui amanhã, no domingo da ressurreição, às 6 horas, e desfrute da vida que Deus tem para nós. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Dei tantas voltas e não
noite passa.